TVC Esporte. Apoio Panificadora Santos, na Rua Monte Bonete, bairro Monte Alegre, em Camboriú. Hoje, segunda-feira, é dia da gente ficar muito bem informado aqui com o Adilson Cardoso, que já está aqui para falar sobre futebol, né, Adilson? Muito bom dia, Day. Uma ótima segunda-feira para você que está em casa e que acompanha o nosso TVC News e, claro, né, o TVC Esporte. Vamos rapidinho porque tivemos aí rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, onde o Criciúma jogou e perdeu, infelizmente. E também vamos, é claro, falar de todas as séries com as equipes catarinenses, que é a que nós cobrimos, né? O Criciúma jogou fora de casa com o Vitória, perdeu por 2-1. Né? Esse jogo foi lá no Barradão ontem, infelizmente, né? Uma derrota aí. Mais uma derrota para o Criciúma, mas ainda dá, viu? O Criciúma que está atualmente na 16ª colocação do Campeonato Brasileiro da Série A. Vamos agora aos jogos da Série B que movimentaram também as equipes catarinenses. O Brusque jogou no Iriberto, ali no Ercílio Luz, Dr. Ercílio Luz, no Gigantão das Avenidas, com a Ponte Preta e empatou em 0-0. Esse jogo foi sexta-feira, portanto. Vamos aos demais jogos. Tivemos aí uma vitória da Chapecoense, importante vitória da Chape nessa trajetória. Venceu o Goiás, a forte equipe do Goiás, fora de casa, inclusive, lá no Serrinha, no estádio Serrinha, em Goiás, 2-1 para a Chapecoense em cima do Goiás. Tivemos também a equipe do Brusque, que acabou empatando. O Brusque, passamos ali, o Goiás, Chapecoense que venceu, o Brusque empatou em 0-0, gente. Pela Série C, tivemos também o Figueirense ganhando de 2-1, né, na Série C do Campeonato Brasileiro. E aí o Brusque, agora sim, 0-0 com a Ponte Preta. Agora vamos lá na frente com a Série D, onde tivemos uma vitória importante do Barra. Também teve o Concórdia e Ercílio Luz para a Série D e empataram em 0-0. E o Barra venceu o seu jogo 3-0 na equipe do Cascavel. O Barra que com essa vitória passou para a 4ª posição no Campeonato Brasileiro da Série D. E nós temos os gols do Barra desse jogo. Um presente aí para você, torcedor do Barra, que está acompanhando o nosso esporte. Vamos lá então. Aí o primeiro gol do Barra ainda no primeiro tempo, né? Os gols foram marcados por Álvaro, Marcelinho e também o DG. E olha, o Barra teve um jogador expulso, jogou o tempo todo, aí com um a menos, mas venceu por 3-0. Um presente para você, torcedor do Barra, que está acompanhando o nosso TVC News. Aí o segundo gol marcado por Marcelinho e DG de pênalti encerrou o placar lá em Cascavel. Barra 3, Cascavel 0 Barra, que com essa vitória, já disse, pulou para a 4ª colocação no Campeonato Brasileiro da Série D. Agora vamos falar rapidinho também de Campeonato Catarinense, onde nós vamos ter o jogo do Camboriú, que foi transferido o jogo. Esse jogo era para ser no sábado, válido ainda pela 7ª rodada, mas nós vamos ter aí os gols, né, a tabela, né, dos jogos, os resultados do final de semana do Campeonato Catarinense. O Guarani perdeu para o Caravaggio por 1-0. Olha esse Caravaggio, hein, o Saul? O Saul já tinha alertado, hein? O Caravaggio está jogando muito bem. Pulou para 13 pontos na competição. O Juventus de Jaraguá venceu o Blumenau por 3-2. O Atlético Catarinense venceu ou perdeu para o Atlético Tubarão por 4-1. Que goleada, hein? E hoje nós temos os últimos 2 jogos da Série B do Campeonato Catarinense, da 7ª rodada. Camboriú, aqui no Bairro das Nações, vai enfrentar o líder Santa Catarina e o Carlos Renault de Brusque vai enfrentar o Metropolitano. 2 jogos importantes, jogo fundamental para a equipe do Camboriú, que trouxe o técnico Luan. Vai estar na quarta-feira no programa A Hora do Povo ao vivo com a gente. E olha, gente, também falando a respeito do Camboriú, vem com novidades. O Luan, falei com ele por telefone ontem, ele disse que o Camboriú vai para cima, vai tentar ganhar esse jogo contra o líder. Falando do Abut Monte Alegre, parabéns aos meninos, né? Pequenininhos, 8 anos, sub-8 do Abut Monte Alegre, foi campeão lá em Blumenau do Citadino. Olha só, parabéns à garotada. O Abut Monte Alegre vai estar com os meninos aqui, o Chitão vai estar na quarta-feira junto com o Luan, aqui ao vivo no programa A Hora do Povo, conversando um pouquinho com nós sobre o esporte e sobre essa conquista dos meninos. Tem que começar cedinho mesmo, né, a praticar esporte. Isso é verdade, Adilson. Eu tenho um sobrinho que é jogador de futebol e começou muito cedo mesmo. O futebol é uma carreira que acaba sendo uma carreira curta, né? Tem que começar cedo também, porque acaba cedo. Verdade, Day. Essas são as notícias de hoje do esporte. Voltamos na quinta-feira, se Deus quiser, com uma vitória do Camboriú, que joga hoje, jogo importante, vai jogar contra o líder. Adilson, muito obrigada pela sua participação. Uma ótima tarde, uma ótima semana para você. Uma ótima semana para todos. E vamos saber como é que fica o tempo para hoje.
Na segunda-feira, a umidade do oceano continua deixando o tempo fechado e com chuvas nas áreas litorâneas, mas o risco é baixo para alagamentos. À tarde, em função da influência do ar frio, as temperaturas continuam baixas e ficam em torno de 7 graus nos pontos mais altos da serra e as máximas de 10 a 15 graus nas demais áreas. Da Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil de Santa Catarina, meteorologista Nicole Reis. E já está aqui no estúdio o Saul Carvalho, ele vai fazer o seu comentário político. Saul, seja bem-vindo. Boa tarde, Dai Rosa, boa tarde a todos os telespectadores da TVC. Uma segunda-feira bastante fria, né? Pelo menos para os nossos padrões aqui da região. Aliás, os dias têm sido bastante frios, com chuva. Final de semana em que aproveitamos, e aproveitando o gancho também do Adilson aqui, ele não comentou nada, mas a seleção brasileira decepcionante. Vou te falar uma coisa, eu desisto de torcer pelo menos para essa seleção que está aí. Quando o Neymar voltar, daí sim pode ser que eu novamente retorne a torcer pelo Brasil. Infelizmente, nem o Dorival Júnior conseguiu ajeitar a seleção brasileira. E, aproveitando que estamos falando de seleção brasileira, o Javier Milei, que veio aqui, presidente da Argentina, ele veio justamente para o CEPAC, que é aquele congresso dos conservadores, para falar sobre as pautas importantes do conservadorismo, o local escolhido, Balneário Camboriú, para isso, e o Javier Milei veio justamente para participar do congresso, acabou sendo convidado para assistir o jogo e foi aquele vexame, né? Foi aquele vexame. O ex-presidente Bolsonaro deve ter passado vergonha, porque o Milei, obviamente, a gente sabe que tem aquela rivalidade entre Brasil e Argentina, e infelizmente ficamos de fora, mas o Milei acabou se tornando a grande atração do CEPAC. Por quê? Ele mostrou que de fato é aquilo que a gente assiste nos noticiários. Um cara extrovertido, espontâneo e principalmente sem papas na língua. Acabou falando lá alguns palavrões, mas o povo estava empolgado com a presença dele e ele não decepcionou com relação à personalidade. Ele não é um artista, não é um ator, e de fato é aquilo mesmo que a gente vê. Falando daquele jeito, daquela maneira, correndo, completamente elétrico, esse é o jeito do presidente da Argentina. E ele gostou aqui de Balneário Camboriú, também todos gostaram, porque são bem recebidos aqui neste lugar. Governador Jorginho Melo foi um excelente anfitrião, recebendo todos os figurões da extrema-direita do Brasil que estavam nesse congresso organizado por um dos filhos do ex-presidente Bolsonaro. E aí, já falando em Jorginho Melo, agora, Odaí, o governador deve estar chegando em Portugal. Por quê? Tem uma comitiva que acompanha o governador, essa comitiva é composta por secretários, por deputados, e aí nessa viagem do governador a Portugal é justamente para reforçar algumas parcerias entre Portugal e Santa Catarina. A viagem é interessante. E aí o que aconteceu? Ontem teve a transferência de cargo, só que o cargo ele não foi passado à vice-governadora Marilise Boen, porque ela também está numa outra missão internacional. Ela está no Uruguai. Lá no Uruguai está fazendo uma missão para ver alguns projetos educacionais do Uruguai que fizeram sucesso lá e que de repente poderão ser colocados na educação em Santa Catarina. E em decorrência da ausência do governador, da vice, quem assumiu e está comandando o governo do estado é o presidente da Lesc, deputado Mauro de Nadal, que é a forte liderança do MDB, é quem está comandando, e até o próximo domingo, dia 14, ele estará fazendo a governança do estado de Santa Catarina. O Mauro de Nadal é um excelente parlamentar, competente e trabalha muito para a aprovação de vários projetos do governo. Por isso, teve toda essa manobra, né? Viajaram os dois para o Mauro poder ficar nessa semana governando o estado de Santa Catarina. E agora uma notícia importante aqui da região de Balneário Camboriú, a Polícia Científica e o IML, o Instituto Médico Legal, não sei se vocês estão lembrados aqui que tivemos um problema sério. O Ministério Público foi até o IML, lá encontrou cadáveres, eram 4 gavetas, tinham 12 cadáveres, tinha um negócio do feto guardado na geladeira. Isso tudo agora parece que começa a tomar fim,
Por quê? Porque o pessoal da Polícia Científica e do IML pediram para a Prefeitura de Balneário Camboriú uma área para a construção da sede do IML e da Polícia Científica, para poder resolver todos esses problemas. Lembrando que o IML de Balneário Camboriú atende 11 municípios. Quer dizer, exame de corpo de delito, tudo vem para cá, não é? As necrópsias, as autópsias que tem que acontecer, tudo acaba vindo para cá. Por isso, esse acumulado de coisas, e muitas vezes a gente não entende. Recebe só a informação, recebe só a notícia, olha, está lotado, tem um monte de corpos lá. Mas tem que saber por quê. Agora parece que este problema deve ser resolvido, ou seja, depende do prefeito municipal de Balneário Camboriú ver uma área para que se construa uma sede, não só para a Polícia Científica, mas também para o IML. Uma boa semana para você que está em casa agora. Obrigado pelo prestígio da sua audiência e uma boa tarde, bom início de semana. Saul, muito obrigado pela sua participação. Uma ótima tarde para você também. Muito obrigado. E assim nós encerramos a edição de hoje do TVC News. Quero desejar para você uma ótima tarde e amanhã, meio-dia, nós estamos aqui novamente te trazendo muita informação com credibilidade. Até lá!